Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. E a Jesus, nosso Mestre, sientes que estamos, o que Ele disse para nós, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Senhor, entre nós estaria. Obrigado. A espiritualidade unida, protetora desta casa, por nos facultar mais um dia de reunião em torno do Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos e guarda-nos na Tua santa paz. Que assim seja. Então, damos a bem-vinda a nosso irmão aqui, que vai nos mostrar o caminho e eu vou Boa noite, queridos irmãos. É de grande alegria estarmos reunidos em nome do Cristo. Trago um abraço fraterno à Casa Espírita a qual frequento, Centro Espírita Teresa de Jesus, e agradeço o convite desta maravilhosa casa, Caminho de Luz, que nos oportuniza, na noite de hoje, de trocarmos experiências, ideias, aprofundarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento, o chamamento que o Cristo nos fez há mais de 2000 anos. Nos é de grande alegria quando falamos de Jesus, exemplo vivo, que esteve aqui presente, sob um corpo físico, tendo que se condicionar a uma matéria densa, imperfeita, para nos trazer todo o ensinamento necessário, possível na época, e que bem sabemos até hoje está presente e estará sempre presente, porque a sua mensagem, como iremos tratar ao longo do tempo, é verdadeira, ela é atual, ela em todos os tempos há de ser utilizada no nosso crescimento, na nossa evolução. Jesus, nosso irmão mais velho, amoroso, justo, sábio, que trouxe personificado toda a bondade que o nosso Pai poderia nos transmitir. Ele veio nos trazer o conhecimento necessário para que nós consigamos trilhar um caminho mais seguro, mais verdadeiro, mais firme. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, que estamos na Terra para provar ou expiar, assim possibilitando-nos o avanço, o melhoramento. É lento, muito lento, mas está acontecendo, porque a Terra já está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, onde permanecerão os espíritos que compreenderam o convite, que aceitaram o convite e que hão de exercer o trabalho que caberá a cada um. Muitos vão permanecer, tantos outros vão habitar outros planos habitados, compatíveis com o seu crescimento, com a sua evolução, com o seu entendimento. Isso é uma punição? Não, queridos irmãos. É oportunidade dada a cada um de nós de escolher o caminho que queremos seguir.
Jesus trazendo-nos, através dos seus ensinamentos e da sua exemplificação, convidou-nos constantemente, e ainda está, para seguirmos o caminho que Ele nos apresenta, que Ele nos convida, que Ele nos oferece diariamente. É um caminho que pode nos parecer, repito, pode nos parecer difícil, mas não é, porque o Pai, que tudo sabe e tudo vê, já nos preparou este caminho, e constantemente, repito, está nos convidando para seguir com Cristo nesse caminho, e pelas justificativas da nossa imperfeição, nós estamos retardando este aceite, e nós estamos, me atrevo a dizer, desperdiçando oportunidades valiosas que podem passar e não mais retornar. Nós temos um ditado popular lá no Rio Grande do Sul, o qual acredito que os irmãos já puderam identificar um pouquinho do sotaque, que o cavalo encilhado passa uma vez, quiçá duas vezes, depois a gente não sabe se ele retornará. Quer dizer que ele está passando à nossa frente, se nós não lutarmos e com ele seguirmos, poderá que nós não tenhamos uma nova oportunidade nessa reencarnação. Então, quero dizer aos irmãos que é preciso nós perdermos o medo e enfrentarmos todas as vicissitudes, dificuldades que a vida nos apresenta, com altivez, com perseverança, com confiança, porque, repito, o Pai que tudo vê e tudo sabe, conhece a nossa capacidade, vê as nossas limitações, mas compreende que nós temos todo o potencial necessário para sermos vencedores, para trilharmos o caminho com os pés firmes, com pisadas certas, e transpor todo e qualquer obstáculo que a vida mundana nos apresenta e que nós aceitamos, que nós tomamos para nós, mesmo acreditando que não é, mas é, porque nada nos acontece sem a permissão do Pai. Não cai uma folha da árvore que não seja da sua permissão. Então nós temos que ter a consciência e a responsabilidade do nosso papel como filhos do mesmo Pai, irmãos do Cristo, que nos abraça fraternalmente sempre, que está presente sempre em nossa jornada. Não é por menos que Jesus é o governador do planeta Terra. É de responsabilidade dele todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Vejamos a grande responsabilidade desse irmão maior que está nos mostrando o caminho, e nós estamos ou não aceitando o convite. Nós hemos de prestar contas, e nosso mestre também haverá de prestar. Vejamos, o trabalho é de união, não é um trabalho dispersivo, cada um para o seu lado. Quando ele nos reporta sobre o rebanho, todos nós somos ovelhas deste rebanho. Quando nós
nos distanciamos do nosso irmão, do nosso próximo, esse bom pastor, sábio, justo, benevolente, amoroso, caridoso, vai até nós, abre-nos os seus braços, nos convida para retornar ao rebanho e nos traz. Muitos relutam para não. Sabemos que somos, pela lei de Deus, oportunizados pela lei do livre-arbítrio, a livre escolha. Podemos querer ou não, mas pelas nossas escolhas nós hemos de responder. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Aquele que se esforça para praticar a lei de Deus, que é pura, que é sábia. Mas Atílio, eu, um espírito imperfeito neste mundo de provas e expiações, tenho capacidade, tenho condição? Temos, todos nós. Não vamos nos menosprezar, não vamos achar que não temos condições. Todos nós, por mais difícil que seja a nossa luta aqui na terra, por mais enfermidades, desavenças, perturbações que passamos, somos capazes de superar. Por isso que eu sempre reforço a palavra passamos, porque nós vamos passar, nós vamos conseguir retornar a esse caminho ou nos fortalecer nesse caminho que é o Cristo, para ao Pai chegarmos. Todos nós somos espíritos que, criados simples e ignorantes. A palavra ignorantes quer dizer sem conhecimento. E ao longo das sucessivas reencarnações, nós estamos adquirindo estes conhecimentos necessários. Vamos deixando de ser espíritos simples e vamos nos aprimorando através das leis que nos regem. Não digo só as leis da terra, mas as leis de Deus, que são as que imperam em grande totalidade ou maioria em nossa vida, no nosso caminho. Por isso que Jesus incansavelmente trabalha para que nós nos reencontremos no caminho, na trajetória que é oferecida a cada um de nós. Tenhamos, meus irmãos, a certeza, é uma afirmativa, que todos temos condições de superar qualquer obstáculo, porque o fardo não é mais pesado que as nossas forças. Então o Pai confia-nos o que é de nossa capacidade, porque quando nós nos colocamos à disposição para uma nova reencarnação, quando nós aqui nos colocamos para retornar a este mundo terra-terra, nós imploramos para ter essa nova oportunidade. E em alguns dos momentos, nós pedimos algo que o Pai percebeu e avaliou que nós não teríamos a condição naquele momento. Então, Ele nos abona naquele momento, naquele instante, daquele fardo mais pesado, e só nos possibilita o que nos é possível, para que nós tenhamos a confiança, tenhamos a experiência de conseguir, através desse trabalho, progredir. Autoconfiança. Quem de nós não fica feliz em perceber, em
participar de uma vitória? Eu acredito que todos nós. Pois bem, então isso faz com que nós nos renovemos, nos incentivamos, e para a próxima nós já tenhamos condições mais favoráveis para reparar aquele fardo que nos parecia mais, que nos era, não nos parecia, mas que nos era mais pesado, que teremos condições agora. Vejamos, estamos no caminho. É um caminho que pode nos parecer difícil, estou repetindo, mas ele é possível, porque só nos é agraciado que nós temos capacidade de receber. E nós somos inteligentes o suficiente para já discernirmos isso. É preciso que nós, neste caminho, consigamos nos envolver na verdade. A verdade que o Mestre nos trouxe não foi de nenhuma alegoria, ela é verdadeira. Ele pode ter nos trazido a verdade de uma forma mais, ou melhor, como parábolas, histórias, para a nossa compreensão daquele tempo e até nos dias atuais. Mas ela é verdadeira, porque a interpretação que Jesus nos apresenta é uma só. Por isso que na vinda de Jesus, ele ajustou, ele, não vou dizer derrubou, mas ele qualificou algumas das leis mosaicas, derrubando por consequência aquilo que parecia ser falso ou de interpretação dupla. Jesus, como verdade, nos trouxe e nos apresenta diariamente a verdade. Também o é que, se as minhas vibrações, se os meus pensamentos diários, momentâneos que sejam, são negativos, o que eu atraio para a minha volta? Situações desconfortáveis de dor, de perturbação, até mesmo de enfermidades físicas, pelo pensamento, pela vibração. Vejamos então o poder que nós temos. Vejamos o poder que nós temos. Se nós estamos vibrando positivamente, nós vamos atrair vibrações positivas. Até mesmo irmãos desencarnados que nos vigiam e que nos acompanham nas mesmas vibrações salutares. Por isso que temos que ter muito cuidado, todos nós termos muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós vibramos, porque pode nos parecer bobagem, mas não é, meus irmãos. Nós somos energia, então aquilo que nós lançamos para o mundo lança para nós. Esses cards nós temos que ter, meus irmãos, porque eu sei que é difícil e nós não conseguimos manter um equilíbrio constante, até porque a Terra, como este plano de provas e expiações, ele nos convida para muitas tentações. Então o nosso pensamento, que pode estar ajustado agora, daqui a pouco vem uma interferência e eu já penso o contrário. Normal. Jesus já sabe disso, o Pai já sabe disso e compreende, mas está em nós a definição, ou melhor, a decisão de permanecermos ou não.
nesse pensamento, nesse sentimento tortuoso. A escolha sempre será nossa, meus irmãos. A responsabilidade sempre é nossa. Não é do vizinho, não é do pai, não é da mãe, não é do irmão, não é do presidente da casa espírita, é nossa. Porque na hora da prestação de contas, é Deus e eu e Deus. As palavras podem nos parecer um pouquinho duras, mas não é a nossa intenção. A intenção nossa é de que nós reflitamos o que eu estou fazendo no caminho e qual a verdade que eu estou aceitando. É a verdade do Cristo? É a verdade dos seus ensinamentos? Da sua exemplificação? Sempre falo muito isso, do exemplo que Jesus é para nós? Ou é desta passagem somente? Do que a terra nos convida? Que não são coisas ruins, tem coisas muito boas, sim. Por isso está em nós o compromisso de avaliar o que nos serve e o que não nos serve. Trazendo um exemplo muito comum: a televisão, os canais de televisão. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum canal, de nenhuma reportagem, mas eu estou colocando como uma exemplificação do que eu quero assistir. O que me convida no meu crescimento? São notícias que me elevam, que me fortalecem, ou são notícias que me destroem? Mas a televisão só nos traz, ou grande maioria nos traz, notícias que passam a terra que não são tão boas. Mas como eu as recebo? Aí está a diferença. Esta é a diferença. Como eu recebo a notícia, a reportagem, a mensagem. Se é só de dor, de sofrimento, eu internalizo e vivo esse sofrimento, ou eu compreendo que a cada um é dado conforme o seu merecimento e oro por aqueles que pela situação estão passando e que consigam superar. Já pararam para pensar que a gente pode fazer isso? Eu assisto de tudo, meus irmãos, notícia boa, notícia ruim, e eu seleciono aqui na minha casa mental aquilo que me serve. Mas isso é uma questão minha. Já, claro, me envolvi mentalmente com situações dolorosas que me prejudicaram. Não soube fazer a seleção, separar o joio do trigo. Mas quando nós conseguimos ver tudo, ou tentar ver aquilo que os olhos nos convidam, e saber selecionar, a gente vive muito melhor. Nosso dia é bem melhor. Vamos mudar a nossa sintonia. Seja ela quando nós estamos dirigindo no carro, quando nós estamos na frente da pia lavando a nossa louça, quando nós estamos no tanque esfregando nossas roupas, em qualquer momento, vamos internalizar coisas boas. E nós temos a oportunidade de estarmos numa casa espírita, onde aprendemos a doutrina dos Espíritos, que é uma oportunidade que Deus nos ofereceu como instrumento de consolo, de edificação, de aprendizado, porque ela é uma ferramenta importantíssima.
quando bem compreendida? Porque ela traz-nos a verdade do Cristo. Como também existem outras doutrinas que trazem a mensagem do Cristo. E todas que trazem a mensagem do Cristo são aquelas que nos fortalecem, que nos auxiliam no progresso e na evolução. Vejamos, eu não estou dizendo que somente a nossa doutrina é a verdadeira. Não. O que é verdadeiro é Cristo, é Jesus, é o seu caminho, é a sua verdade, que consta, que se apresenta em inúmeras religiões. Jesus, como caminho, como verdade e como vida. Jesus é vida. Por que Jesus é vida? Porque ele, trazendo todo o seu legado, todo o seu ensinamento, toda essa oportunidade vasta de conhecimento, ele nos convida para a vida eterna. Porque nós, espíritas, acreditamos que esta é uma roupagem muito importante, fundamental aqui na Terra para a aprovação, a expiação do Espírito. Quando o tempo biológico termina, cessou aquele tempo permitido, concedido por Deus, e que foi por nós aceito, o corpo fica, a matéria fica, o que segue é o Espírito. E o que esse Espírito está levando? O que o Espírito está levando? Inteligência, conhecimento e qualidades morais. As coisas que estudaram. Conhecimento, inteligência e qualidades morais. A casa fica, o carro fica, a roupa linda, maravilhosa fica, o nosso perfume fica. Eu não estou dizendo que nós não temos que utilizar estes itens. Eu estou dizendo que nós temos que ter um cuidado para que nós não vivenciamos para eles, porque eles ficarão. Mas o cuidado tem que ser feito, tem que ser dado, porque nos foi emprestado. Nós somos usufrutuários. Deus nos emprestou o corpo físico, nos emprestou a possibilidade de termos roupas. Mas é através do meu trabalho perfeito. Mas do meu trabalho, através da possível reencarnação que eu tive, do corpo que me foi confiado, da inteligência que eu tenho, do conhecimento que eu venho adquirindo, tudo provém de Deus. Então a verdade que o Cristo nos traz, ela é muito pura, ela é transparente, e nos tempos atuais ela é facílima, vou assim dizer, facílima de compreender. O que é difícil é nós aceitarmos. Compreender a gente compreende, o difícil é aceitar. Já paramos para pensar? Pois é, é verdade que se eu penso coisas boas, eu tenho coisas boas na minha mão, tá certo? Mas eu aceito? Eu internalizo isso em mim? São questões práticas, simples, mas que são importantíssimas na nossa concepção. O que eu estou fazendo para melhor estar, melhor viver, melhor seguir, melhor me apresentar ao Pai? Porque quando eu retornar, não esqueçamos, é eu e Ele e eu.
Então, meus irmãos, nós estamos num mês que falamos muito de Jesus. Trazemos sobre os ensinamentos bíblicos, mas que, já comprovado, não é a data do nascimento de Cristo. No mês de dezembro nós estamos vibrando mais fraternalmente, né? Nós vibramos mais amor, mais caridade, benevolência, por acreditarmos nesse Cristo, nesse Jesus. Mas eu vou deixar um convite aos irmãos em refletirem. Eu devo viver Cristo somente no mês de dezembro? Isso vai ficar para que nós reflitamos. Eu vivo Cristo somente no mês de dezembro? Não estou menosprezando de forma alguma o mês, a data, a concepção que nós damos. Eu quero ampliar a nossa vivência com Cristo. Que seja os 365 ou 366 dias do ano. Que Ele seja realmente o Cristo Consolador, amigo, que mesmo não o vendo, sinto a sua presença, sinto a sua proximidade, o seu amor, a sua vontade de me ajudar. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pois só chegaremos ao Pai através de quem? Jesus. Esse é o caminho, meus irmãos. A escolha nossa de trilhar é a decisão de cada um. Mas lembre-se, cavalo encilhado passa. Se nós estamos tendo essa oportunidade de conhecermos a doutrina do Cristo, de estarmos mais presentes com a sua exemplificação, os seus ensinamentos, por que deixar essa oportunidade passar? Por vergonha? Por descaso? Por pensar que deixamos para a próxima? Quanto tempo levará para a próxima reencarnação chegar? Nós podemos dimensionar? Acho que não, meus irmãos. Tenhamos muito cuidado nessa escolha. Flores são plantadas, flores são colhidas. Da mesma forma que espinhos são semeados, espinhos são colhidos. Fica um grande abraço fraterno a todos os irmãos. Primeiramente por nos cederem os ouvidos, né? Em nos escutar, a paciência em estar ouvindo algo que daqui a pouco não era da vossa vontade, da vossa aceitação, mas eu tenho certeza que em algum momento algo nos servirá. Como serviu para mim, vai servir para o nosso próximo, em algum momento de nossa reencarnação. Vamos aproveitar e seguir com Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço fraterno a todos, nos envolvendo nesse sentimento de amor e de caridade permanente. Deixando aqui um abraço e um desejo de boas festas, de muita luz, de muita reflexão e de muito comprometimento consigo e com o Pai. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Lúcio.